Possivelmente você já ouviu falar de que a lua se transformando em sangue, de que mudanças ou quedas de estrelas atuais têm a ver com a segunda vinda de Cristo. E você vai ouvir falar depois de alguns anos. Eu tenho certeza de que daqui a alguns anos, se Jesus não voltar antes, você vai ver a mesma coisa, pessoas usando qualquer evento histórico ou evento natural como se isso fosse o tempo do fim. Pois hoje eu quero ajudar você a evitar esse tipo de especulação, esse tipo de sensacionalismo que não contribui para o fortalecimento na fé. E por isso eu quero apresentar para você 7 dicas para você estudar com responsabilidade as profecias. Eu gostaria de repartir com você hoje algumas dicas preciosas para você estudar as profecias apocalípticas, as profecias que dizem respeito ao tempo do fim, como por exemplo, os livros de Daniel e Apocalipse. Eu extraí essas dicas de um editorial do pastor Marcos de Benedicto. Ele é pastor, é jornalista e ele é editor da Revista Adventista. Nesta edição da Revista Adventista do mês de julho de 2018, aqui a matéria de capa é Visão sobre o Fim, o equilíbrio entre a expectativa do futuro e a responsabilidade no presente. Nesta edição de julho da Revista Adventista há um editorial muito precioso do pastor Marcos de Benedicto. E ele oferece aqui 7 dicas para você e eu estudarmos as profecias com responsabilidade, com os olhos no céu, mas também com os pés no chão. Porque existe um hábito muito perigoso. Muitos cristãos estudam as profecias com um jornal do lado da Bíblia, ao invés de se apoiarem em um bom comentário bíblico, em bons livros e especialmente na própria Bíblia. Nós não devemos estudar Daniel e Apocalipse com um jornal do lado. Jornais não são intérpretes das profecias. Os acontecimentos da história são apenas um desenrolar do conflito cósmico, mas não serve para interpretar a profecia. Nós interpretamos a profecia a partir do texto bíblico e analisamos os eventos históricos que mais se enquadram com o texto bíblico já estudado. Este é o método historicista de interpretação das profecias. Usamos a história, porque a história é um desenrolar do conflito cósmico, mas não estudamos a Bíblia com o jornal do lado, porque jornais não são comentários bíblicos. Jornais não são comentários especializados. Jornais não contextualizam os eventos dentro da moldura do conflito cósmico. Quem faz isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. E por isso precisamos estudar a Bíblia com a Bíblia, fazendo uso de bons comentários, de bons livros e não com o jornal do lado. Vamos então para as dicas do pastor Marcos de Benedicto. Primeiramente, para você entender Daniel e Apocalipse, você precisa prestar atenção na intertextualidade. O que é isso? É você analisar o uso que João fez de textos do Antigo Testamento. Existe uma intertextualidade entre o livro do Apocalipse e o Antigo Testamento. O apóstolo João, ao receber a visão no Apocalipse, do livro do Apocalipse, ele se utiliza de figuras, de linguagens, de símbolos existentes no Antigo Testamento. Por exemplo, ele se utiliza de vários trechos, de várias figuras e imagens do livro de Daniel, do livro de Isaías, do livro de Ezequiel. Quer ver um exemplo de como a intertextualidade lhe ajuda a entender? Eu estava lendo há poucos dias o livro de Ezequiel, né, na minha leitura bíblica. E nos capítulos 38 e 39 eu encontrei referências a Gog e Magog. Nomes, diríamos assim, de certo modo desconhecidos e que são mencionados no livro do Apocalipse. Ali em Apocalipse 20, 8 e 9, fala de grandes multidões de ímpios que vieram de Gog e Magog para cercar a cidade santa. Quando você vai para Ezequiel 38 e 39, você vê que lá a referência é a multidões de ímpios, rebeldes e que não quiseram se arrepender. Então a intertextualidade ajuda você a interpretar. Bom,
Gog e Magog são mencionados de forma isolada no Apocalipse, não sabemos ali o que significa. Mas temos uma informação a mais no livro de Ezequiel, porque João, ao mencionar Gog e Magog em Apocalipse 20, versos 8 e 9, ele está fazendo alusão a Ezequiel capítulos 38 e 39. Então isso é intertextualidade. Você avalia o tipo de linguagem, de figura, de ideia que o autor está usando quando ele tira isso do Novo Testamento. Há a mesma referência no Apocalipse, ou em Daniel, Apocalipse, Ezequiel, Apocalipse, Isaías, e por aí vai. Então, primeiro ponto, preste atenção na intertextualidade. Veja quais trechos do Apocalipse são usados no Antigo Testamento e aí você vê, bom, já que foi usado desta forma lá, então o autor quer dar esse significado aqui, no livro do Apocalipse. Então é assim que nós estudamos. Primeiro, consideramos a intertextualidade. Segundo ponto, nós precisamos analisar o tipo de profecia. Por que é isso importante? Em geral, as profecias são definidas por dois tipos, né? As clássicas e as apocalípticas. Qual é a diferença? As profecias clássicas, como por exemplo, do livro de Jeremias, do livro de Ezequiel, do livro de Abacuque e por aí vai, são profecias condicionais e locais. Pode ter uma aplicação para o futuro? Pode, mas em geral, as profecias clássicas têm condicionalidade e são locais. Não se referem para o tempo do fim. Já as profecias apocalípticas são incondicionais, ou seja, vão acontecer independente de querermos ou não. Não depende de uma resposta humana para ocorrerem. E além disso, as profecias apocalípticas não são locais, são universais. Então isso é muito importante. Quando você vai para o livro de Ezequiel, por exemplo, você vê falar de bolaines. Ali, não está falando... As pessoas interpretam Ezequiel 47 como se referindo ao fenômeno geológico natural de bolaines, que ocorre no Mar Morto. O detalhe é que Ezequiel, mesmo tendo profecia, é uma profecia clássica. Então, primariamente, você não pode pegar Ezequiel 47 e jogar para o futuro. A não ser que o apóstolo inspirado faça isso. Mas como João não fez isso, ele deu uma outra interpretação para Ezequiel 47, então ficamos com a interpretação do apóstolo João. Entendeu? Então, no geral, veja se a profecia é clássica ou apocalíptica. Se é apocalíptica, está no livro de Daniel, o Apocalipse, realmente, a ênfase é no tempo do fim. Já as profecias clássicas, a ênfase é local. Então você não pode interpretar esses dois tipos de profecia da mesma forma. As pessoas que o fazem isso, fazem de uma forma irresponsável, ou sinceras, porque acabaram não conhecendo isso. Terceira dica para estudarmos as profecias. Fique de olho na reinterpretação. Isto é fundamental, porque os autores do Novo Testamento reinterpretaram certas profecias. Quer ver um exemplo? As profecias referentes a Israel. Você percebe que os autores do Novo Testamento reinterpretaram. Tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João, por exemplo, pegaram profecias que haviam sido feitas para o Israel literal e aplicaram agora para a igreja. Eles reinterpretaram. Eles podem fazer isso porque eles são inspirados. Você e eu não podemos porque nós não somos inspirados. Nós não somos profetas. Ok? Então, por exemplo, em Gálatas 6,16, Paulo chama a igreja judaico-cristã da época de Israel de Deus. Ele não chama mais, ele não se refere mais a Israel como nação. Então ele reinterpreta. E você vê que no livro do Apocalipse, promessas feitas ao Israel teocrático, João aplica agora à igreja, ao Israel espiritual. Então, terceira dica, preste atenção na forma como um autor inspirado reinterpreta uma profecia. Quarta dica, mantenha o foco no fator central. Isto aqui é fundamental. Esta dica aqui do pastor Marcos de Benedicto. Qual é o foco central das profecias? A resposta é óbvia, mas eu gostaria de ler para você. Vamos ler para você dois textos, para você ver que qualquer pessoa que estuda as profecias sem este foco, ele está estudando errado. Repito, qualquer pessoa que estuda as profecias de Daniel e Apocalipse sem esse foco, ele estuda errado. Vamos aqui ler primeiramente Apocalipse capítulo 1, verso 1.
A palavra apocalipse, do grego apocalipsis ou apocalipsis, de acordo com alguns outros manuscritos, significa revelação. Diz assim, revelação ou apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A profecia, o Apocalipse, é uma revelação de quem? De Jesus. Então o centro da profecia é Jesus. Em João 5,39, o próprio Cristo disse que as escrituras do Antigo Testamento também testemunhavam dele. Então, meu amigo, o centro das profecias é Jesus. Se você estuda o Apocalipse e você fala mais das bestas do Apocalipse do que de Jesus, você está errado. Se você estuda o Apocalipse e fala mais das trombetas do que de Jesus, você está errado. Se você estuda o Apocalipse e dá ênfase nas pragas e não a Jesus, você está errado. Os poderes representados pelas bestas, as pragas, tudo no Apocalipse é um pano de fundo que aponta para o personagem central que é Cristo. Então você precisa encontrar a Cristo no centro das profecias. Então esta é uma quarta dica fundamental. Estude buscando a Cristo como centro. Quinta dica para estudarmos as profecias: considere o presente e o futuro. Existe no Novo Testamento um equilíbrio entre o já e o ainda não. Várias promessas de Deus, elas já estão garantidas, mas ainda não se cumpriram. A santificação, a Bíblia fala que já fomos santificados, mas que também seremos santificados. Ou seja, há na Bíblia um equilíbrio entre o já e o ainda não, né? E nós precisamos ter em mente esses dois estágios. Quando Deus diz que algo está acontecendo, como por exemplo a nossa santificação, já aconteceu, não significa que não vai acontecer mais ainda. Então Deus, ele pode ampliar a nossa compreensão das profecias e ele mostra esta suposta tensão entre o já e o ainda não, simplesmente para ensinar o seguinte: em Cristo tudo está garantido. E já desfrutamos de muitas bênçãos agora, mas vamos desfrutar plenamente quando Cristo voltar. O que resolve essa tensão do já e o ainda não é a segunda vinda de Cristo, que é um outro foco das profecias. Porque em Apocalipse 1, depois de descrever a Cristo como centro, o verso 7 mostra aqui a mensagem central que Cristo dá às 7 igrejas da Ásia. Ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Então, o Novo Testamento apresenta o reino de Deus nesses dois estágios. Já foi inaugurado pela cruz de Cristo e será plenamente estabelecido e consumado no futuro. Se nós equilibrarmos esta compreensão do já para o ainda não, nós estudaremos as profecias com os olhos nos céus e com os pés no chão. Não vamos para o lado do extremismo, do fanatismo, do sensacionalismo. E também não vamos para o lado da mornidão espiritual. Porque nós estaremos com os pés no chão, porém com os olhos no céu, aguardando a Cristo, aguardando a sua segunda vinda. Sexta dica, estamos indo para o final, do pastor Marcos de Benedicto: evite a atomização. O que é isso? É separar as profecias da história da salvação. Assim como os cientistas conseguiram, diríamos assim, separar as moléculas, separar o átomo, diríamos assim, muitos querem separar as profecias relacionadas ao fim do mundo da história da salvação. Se nós separarmos as profecias da história da salvação, nós não vamos ter um quadro completo das profecias. Por quê? As profecias com seus símbolos apontam para a história da salvação e para a segunda vinda de Cristo. As profecias têm o propósito de nos aproximar de Jesus
e nos mostrar os eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo para nos prepararmos. Então não podemos fazer a atomização, ou seja, não devemos separar as profecias relacionadas com o fim do mundo da história da salvação. Tudo aponta para o plano de salvação, tudo aponta para a cruz. Tá ok? E a sétima dica e última para estudarmos as profecias: tire o olhar do calendário. Vou ler aqui o que o pastor Marcos de Benedicto escreveu. Muitos grupos tentam marcar datas para a volta de Jesus e especulam quanto ao cumprimento dos últimos eventos, o que é um erro. Ao perceber os sinais, olhe para cima e aguarde aquele que está voltando. Sonhar com o fim e o novo começo faz parte da essência da nossa fé. O senso da iminência e expectativa é bíblico, mas é preciso fundamentar a esperança na revelação da palavra de Deus. Embora muitos cristãos sejam movidos pelo sensacionalismo, escatologia de jornal pode ser pior do que a ausência de escatologia. Por isso, escatologize da maneira correta. Ou seja, tire o seu olho do calendário. Porque Jesus, de acordo com Mateus 24:36, não revelou o dia e nem a hora da sua vinda. Alguns alegam assim, mas ele não disse que não pode saber o ano. Bobagem. Quando ele fala que ninguém sabe o dia e a hora, isso inclui também o ano. Ok? Deus está generalizando nesta linguagem. Dizendo o seguinte: se eu não revelei o dia e nem a hora, você não tem que se preocupar nem com o ano. Tire o seu olho do calendário. A data da volta de Cristo não faz parte da revelação. A história mostra que todos aqueles que marcaram datas só se frustraram, por mais bem intencionados que tenham sido. Então, pare com isso. Repetindo, para finalizar, 7 dicas para você estudar as profecias sem especulação e sem sensacionalismo. Primeiro, preste atenção na intertextualidade. Segundo, examine o tipo de profecia, se é clássica ou apocalíptica, porque cada uma se interpreta de uma forma. Fique de olho na reinterpretação. Quarto, mantenha o foco no fator central que é Cristo. Quinto, considere o presente e o futuro, a tensão entre o já e o ainda não. Sexto, evite a atomização. E sétimo, tire o olhar do calendário. Que este editorial do pastor Marcos de Benedicto seja uma bênção para a sua vida, que ele dê esses passos iniciais para que daqui em diante você estude as profecias da maneira correta, permitindo que a Bíblia seja sua própria intérprete, com os olhos no céu, porém com os pés no chão. Deus te abençoe e até uma próxima.